Olá, olá, frequentadores da Central, como é que vocês vão? Vão bem? Uma comédia nacional quentíssima e bem sensual está chegando aos cinemas nesta semana, no dia 23 de agosto, que é a comédia Muito Prazer, de Jorge Furtado, o mesmo diretor que nos trouxe aí Saneamento Básico, filme, e Meu Tio Matou um Cara. E aqui nesse filme a gente vai acompanhar a união de uma dupla inseparável que vai transformar aí um motel de beira de estrada em um empreendimento de sucesso. Bom, gente, antes de prosseguir, se inscreve no canal, ativa o sininho embaixo, Central Like, e bora falar aqui sobre Muito Prazer, esse filme que aborda aí a temática dos motéis de rua. Afinal de contas, quem aqui nunca foi para um motel fazer os furunfamentos aí, ou simplesmente apenas para, sabe, se isolar do mundo, querer um tempinho só para si? Sim. E motel, a gente vê que tem tudo quanto é lugar, desde as ruas mais escondidas até as mais escancaradas. É mesmo, é? Tanto os básicos quanto também os níveis de luxo. E aqui em Muito Prazer, uma coisa que o Jorge Furtado traz com essa inovação, com essa ideia, é justamente de transformar o motel num microcosmo, né? Tratava de vários temas ali, ao mesmo tempo que ele está olhando para fora, entendeu? Pro mundo externo. Os temas que o roteiro, que é escrito pelo Jorge Furtado, traz aqui, é justamente para falar sobre essa questão da relação, né, humana que as pessoas têm umas com as outras, mas também para falar sobre a questão da internet, da IA, que é muito importante. Afinal, hoje em dia, a gente tem várias plataformas de conteúdo adulto, como o OnlyFans, como o OnlyFans, né, como o OnlyFans, e que também já foram abordadas já várias vezes aí pelo audiovisual, né? A gente teve aí Euforia, teve Margot Tem Problemas Financeiros, que aborda essa questão de como se usa-se o OnlyFans para poder ganhar uma grana, né? Afinal, você ganha em luta, né? Certamente que sim. Então aqui o Jorge Furtado consegue trazer isso de uma maneira muito criativa e com diálogos até que... com cenas e diálogos que referenciam muito a sua própria carreira, né? Inclusive, acho que podemos dizer tranquilamente aqui que Muito Prazer é uma continuação espiritual de Saneamento Básico, o filme. Porque em Saneamento Básico a gente tinha um grupo de pessoas, né, um grupo de moradores de uma cidadezinha pequena se unindo para fazer um filme para utilizar dessa verba para conseguir consertar a rede de saneamento básico da cidade. E aqui em Muito Prazer a gente tem justamente duas pessoas fazendo vídeos pornográficos caseiros para lançar no OnlyFans e com esse dinheiro fazer com que o empreendimento ali, o motel, melhore de vida. E assim, as situações que eles se metem são maravilhosas. Saneamento Básico, o filme, acho que é um dos primórdios, assim, sabe, do coração, porque ele consegue trazer humor, tanto é que se tornou um ícone clássico aí do cinema nacional. Todo mundo faz cosplay de Silene Seagal, a Camila Pitanga tem até um carinho muito grande pela personagem. E aqui, com esse filme, a gente tem justamente atores que... a gente tem o Daniel de Oliveira, que já trabalhou com o Jorge Furtado outras vezes, mas aqui a gente tem quem? Temos Luís Arraes, Samantha Jones, né? Principalmente Samantha Jones, que está trabalhando pela primeira vez com o Jorge Furtado, e tem Drica Moraes também. Tem um elenco muito bom aqui. Isso é uma coisa que dá para ver realmente. É verdade. E a união ali de Daniel de Oliveira com Luís Arraes, gente, tá muito boa. Eles dois estão muito bons aqui, ali naquela parceria entre eles ali, que começa uma coisa meio, né, desconfiada ali, uma coisa meio gato e rato, e é uma relação que começa improvável, mas que acaba se tornando provável porque ambos vão se apaixonando um pelo outro. E o roteiro não faz questão nenhuma de esconder isso. Você consegue perceber na cara do Daniel de Oliveira que ele está se interessando pela personagem da Luísa Arraes, tá? E as brincadeiras que eles se metem ali, principalmente no terceiro ato, que eles têm que
tirar, que eles têm que reverter uma situação no qual eles acabaram se enfiando, é muito boa e mostra ali exatamente a construção que teve esses dois personagens, inclusive porque o roteiro se utiliza de uma forma muito básica de narrativa, de apresentação do universo, propõe uma solução, tá quase chegando no ápice, mas tem que parar, tem que cair e voltar para o fundo do poço para poder então ressurgir de novo. Então é uma estrutura muito básica, mas que entrega muito bem. Sobre o elenco, vamos falar aqui de duas participações aqui que temos aqui, que é o Lucas Veloso, né? Que é esse baiano aí que está entregando tudo aí nos projetos que ele faz. E aqui, como o Arlindo, ele entrega um humor que é bem cômico e também uns biscoitos, ó, que só o baiano tem. Mas também Drica Moraes também entrega tudo no papel da mãe da Luísa Reis ali. A cena que a gente tem dela lá na casinha dela, com a questão dos coelhos, da tara que ela tem por coelhos, é maravilhoso. A maneira como ela diz que encontrou e a filha lá fazendo, né, pornô assim, é muito bom. O diálogo dela com a Luísa Reis é maravilhoso. E o próprio Jorge Furtado já rasgou elogios para a Drica Moraes. A primeira sessão pública que a Central do Entretenimento foi assistir no Rio de Janeiro. E, gente, esse filme tem tudo para agradar, porque a gente está falando aqui de sexo para menores de 14 anos. Então, Muito Prazer, ele acaba sendo, no final das contas, a verdadeira aula sobre educação sexual. Porque se você está esperando aqui que você vai encontrar peito, bunda, sacanagem, não tem isso, não tem isso. É o mais puro amor de papai e mamãe que você vai ver na sua vida, tá? É isso que você vai encontrar aqui, Muito Prazer, e muita comédia mesmo. Vá para distrair a cabeça, relaxar, curtir uma comédia verdadeiramente raiz do nosso cinema nacional. E, aproveitando aqui, já para deixar já a nota, tá mais do que aprovado, pode colocar aqui, produção, o projetor verde aqui da Central do Entretenimento. Esse filme pode entrar, pode passar várias vezes, ele fica com vontade de rever de novo. E o filme ele só tem 1 hora e pouquinho, ele é um filme que tem uma duração até considerável, mas esse filme, se ele pudesse ter 2 horas, 3, 4, é muito bom, poderia ter mais até, porque é uma história muito gostosa e que tem pano para uma continuação, viu? Porque se De Pernas pro Ar já conseguiu tratar de sexo, né, da questão do sex shop em 3 filmes, quem dirá Muito Prazer que pode tratar ainda com mais, né, no ramo aí da indústria dos motéis. E aqui, entrando rapidamente num terreno com spoilers aqui do longa, vamos falar sobre alguns pedaços aqui. Porque o que é o mote da história, né? Falando aqui rapidamente. Os personagens do Daniel de Oliveira e da Luísa Reis, eles botaram câmeras escondidas nos apartamentos para poder filmar os clientes e com isso utilizar as imagens, os rostos deles, para poder fazer os vídeos. Só que aí, isso meio que acaba gerando um problema com a justiça, eles têm que resolver essa situação gravando eles mesmos um vídeo de sexo. E então, eles gravam, conseguem resolver essa situação com a justiça. E aí, como o motel deles deu muito certo no final, eles abrem 2 motéis. Então, a gente tem o Motel Pérola, 24 horas, no primeiro, que aí é onde os clientes vão para se permitirem serem filmados com consentimento e ter seus vídeos publicados nas redes. E tem um motel privado, um Motel Pérola privado, que aí você vai transar com privacidade, com segurança, sem ter medo de ser filmado. E essa cena final é o que muito escancara do que hoje muita gente quer e necessita com as redes sociais, que é a questão de eu preciso ser visto, eu preciso mostrar meu corpo, minha intimidade, que é uma coisa que muitas pessoas estão perdendo o pudor para poder fazer. Muitas pessoas estão abrindo seu próprio OnlyFans, sua própria laranjinha e mostrando o jogo, dando o corpo para jogo para poder ganhar no fundo, né? Porque isso dá arrecadamento. Então esse é um dos dilemas que o filme debate muito bem e de maneira bem, sabe, sem ser explícita, sem ser pejorativa, uma maneira até bem calma e tranquila, que eu acho que é necessário pro dias de hoje que a gente tem com esse monte de acesso às redes sociais. Então é isso, gente. Comenta aqui embaixo com a expectativa de vocês pra estreia aí de Muito Prazer. Comenta também aqui embaixo se você já assistiu ao filme nessas sessões de debate que teve aí
ao longo das últimas semanas, ao redor do Brasil. O que você achou do filme? E se você ainda não foi assistir, aqui vai a recomendação, aqui de verdade, viu? Vá, compre o seu ingresso e divirta-se com muito prazer. A partir do dia 27 de agosto, somente nos cinemas.